Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, nós vamos ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MP RJ. Nossa equipe de reportagem esteve em Angra dos Reis acompanhando de perto a atuação do Ministério Público numa denúncia de improbidade administrativa. Nós vamos falar também sobre as funções da ferramenta digital MP em Mapas. E aqui no estúdio nós vamos receber o Dr. Augusto Viana, ele que é promotor de justiça, titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Núcleo de Niterói. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E a equipe de reportagem do MP Cidadão foi apurar uma denúncia de superfaturamento na aquisição de um terreno pela Prefeitura de Angra dos Reis. Confira. O município de Angra dos Reis, situado no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, aguarda desde 2011 a construção da sede da Câmara Municipal da cidade. Há 6 anos, o terreno, que foi comprado pelo município por valor muito acima do mercado, continua vazio. Foram mais de 4 milhões de reais gastos na aquisição deste terreno, que se encontra abandonado e sem qualquer destinação pública. Um dano milionário que configura ato de improbidade administrativa é objeto de ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a promotora de justiça Cristiane Campos da Paz, da 2ª Promotoria de Tutela de Justiça do Núcleo de Angra dos Reis, a denúncia sobre a aquisição do terreno foi feita em 2012 por meio da ouvidoria do MPRJ. Em 2012, o Ministério Público recebeu uma ouvidoria, através do DISC 127, denunciando sobre a aquisição de um terreno que teria sido superfaturado pela Câmara. A partir daí foi instaurado um inquérito civil, em 2012, e ao final de 2017 foi ajuizada uma ação onde foi verificado, de fato, que esse terreno comprado por cerca de 4.300.000 pela Câmara foi avaliado pelo gasto por 2.400.000. Em razão disso, foi ajuizada a ação por ato de improbidade com todos os responsáveis, inclusive a pessoa que avaliou o terreno. Além do avaliador do terreno, são réus na ação o ex-presidente da Câmara Municipal, José Antônio Azevedo Gomes, sua esposa, Cristiane Salomão Fernandes Gomes, que ocupava o cargo de secretária do Gabinete da Presidência, e os proprietários do terreno, Jorge Panayotes da Matiz e Aline de Oliveira. E o que foi verificado no curso das investigações é que eles adquiriram esse imóvel meses antes de terem repassado à Câmara por R$35 mil. Na realidade, no curso da investigação, o que se verificou é que esse chamamento público, que não foi feita uma licitação, ele foi muito direcionado. Teve-se uma restrição muito grande ao imóvel. Angra tem muita peculiaridade. Então, eles queriam um imóvel a 2 quilômetros de distância da prefeitura, que tivesse entre 2.000 a 3.000 metros quadrados. Isso direcionou o chamamento, de modo que somente um casal compareceu ao chamamento, com esse imóvel de 4.300.000. Não tinham outros imóveis disponíveis no centro da cidade com essas características que eles apontaram no chamamento público. Atualmente, a Câmara ocupa 6 imóveis alugados no centro da cidade. Um deles é o Hotel Caribe, que está passando por uma grande reforma no valor de mais de R$1 milhão para receber todos os setores da Câmara. No final do ano passado, eles alugaram um hotel, na realidade, e estão fazendo obras para se mudarem para lá. Essas obras vêm sendo acompanhadas pelo TCE, nós estamos aguardando a resposta do TCE em relação a isso, para poder instaurar um procedimento aqui também na promotoria. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos réus, visando garantir futuro ressarcimento aos cofres públicos. Vamos aprender um pouco mais sobre as funções da plataforma digital MP em Mapas, que foi totalmente desenvolvida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O
Hoje em dia, ter certeza da veracidade das informações obtidas através da internet é complicado. O número de fake news assusta quem precisa fazer qualquer tipo de pesquisa na rede. Já imaginou pesquisar sobre diversos assuntos em uma única plataforma digital sem ter esse tipo de preocupação? Conheça o MP em Mapas, uma plataforma criada pelo MPRJ. O MP em Mapas ele é uma plataforma pioneira nessa parte de dados abertos, por reunir a quantidade de dados que reúne e principalmente por fazer parte do Ministério Público e não do Executivo. Então a gente acaba colocando os dados sem uma direção política, sem uma visão política em cima desses dados. Ele se torna também fonte oficial, então tinha às vezes duas pessoas falando sobre o mesmo assunto utilizando fontes diferentes. Isso gerava uma divergência, sem contar que você tinha dois servidores buscando a mesma informação em lugares diferentes. Então, o primeiro objetivo foi, vamos reunir todos os dados em um único lugar para dar apoio aos membros. Uma vez feito isso, a gente viu o tamanho da base de dados que a gente tinha. Então, vamos abrir para a sociedade, porque abrindo para a sociedade a gente consegue enxergar coisas que aqui dentro, nessas quatro paredes, a gente não consegue enxergar. Daniel Belchior, gerente do MP em Mapas, explicou para a nossa equipe como esses dados são coletados. O MP em Mapas ele acaba virando uma fonte oficial dentro do Ministério Público por ter esses dados tratados e também a gente tem colaboração com outros órgãos. A ANP, por exemplo, ela manda a base de pós-combustível, a gente georreferencia e devolve georreferenciado. Então acaba tendo uma integração entre órgãos e a gente vai dividindo essa mão de obra. Então, para não ter o retrabalho, a gente ajuda, em troca a gente tem um dado. A gente tem convênio com muitos órgãos, então muitos dados vêm desses convênios, outros vêm pela Lei de Acesso à Informação, então a gente também tem muitos dados que vêm da Lei de Acesso à Informação. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. Vamos aos destaques do Minuto MPRJ? O MPRJ assinou o convênio de compartilhamento de dados com a Secretaria de Estado de Saúde, visando o compartilhamento de dados e informações de interesse público e institucional, que possam ser úteis às atividades de ambas as instituições, auxiliando, por exemplo, nas ações de fiscalização e na elaboração de políticas públicas mais eficientes. Outra notícia de destaque é que o STJ confirmou a liminar obtida pelo MPRJ, que bloqueia mais de R$1 bilhão em bens de Sérgio Cabral e de outras 5 pessoas, além da empresa Michelin, e por processo de incentivos fiscais. E para finalizar, o MPRJ, por meio do GAESP, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão da 16ª Vara de Fazenda Pública da capital, que indeferiu pedindo formulando em ação civil pública para que o Estado do Rio nomeasse 96 profissionais papiloscopistas aprovados em concurso público em 2014. A papiloscopia é uma técnica investigativa de extrema relevância para a elucidação de crimes. Por hoje é só, José Fernandes. Até a próxima. Patrícia, muito obrigado pelas informações. Esse foi o Minuto MPRJ. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Não saia daí porque MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e agora nós vamos falar sobre as práticas abusivas mais comuns na relação de consumo. E aqui no estúdio eu recebo o Dr. Augusto Viana, ele que é promotor de justiça, titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Núcleo de Niterói, aqui do Rio de Janeiro. Dr. Augusto, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. Obrigado, José. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas para trazer algumas dúvidas do cidadão a respeito das relações abusivas de consumo. Vamos ver. Meu nome é Vicente, eu sou estudante da UFRJ e eu queria saber se, quando eu faço uma compra pela internet, quanto tempo eu tenho para cancelar essa compra?
Doutor Augusto, como é que a gente responde o nosso cidadão? Respondendo à pergunta do Vicente, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. O prazo é de 7 dias contado do recebimento do produto, né, ou da assinatura do contrato. Então, se ele fez qualquer compra via internet ou adquiriu via call center, telefônico, como muitas vezes as pessoas falam, ele tem 7 dias para se arrepender a partir do recebimento do produto. Sobre essa questão, doutor Augusto, muitas pessoas têm comprado coisas pela internet de empresas que estão localizadas fora do Brasil. Como é que fica a situação desse consumidor? Ele está protegido de alguma forma ou ele deve ter cautela, não deve comprar quando o site for de fora do Brasil? Zé, na verdade, toda compra feita por brasileiro em território nacional é coberto pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas as empresas localizadas fora do país, é comum termos dificuldades na execução desse dever de indenizar e de restituir, seja pela problemática de devolução do produto para fora do país, seja pela própria identificação logística de onde fica essa empresa. Muitas das vezes essas compras são feitas em sites que alugam espaço para terceiros e não existe um endereço físico de devolução que o consumidor possa remeter o produto. Vamos agora a mais uma pergunta do nosso telespectador, nosso cidadão que está conosco com a nossa reportagem. Vamos lá. Meu nome é Leonardo, eu sou técnico de operação e eu gostaria de saber se os estabelecimentos eles têm algum critério que eles possam escolher um valor de pagamento que seja necessário efetuar em relação a débito, crédito ou dinheiro. Doutor Augusto, como é que a gente responde ao Leonardo? Eu posso dizer para o Leonardo especificamente que não existe possibilidade de nenhuma empresa limitar valores em crédito ou débito. O que existe recentemente, em 2017, foi uma medida provisória transformada em lei que permite diferenciar preços do pagamento em cartão de crédito e cartão de débito, em dinheiro, desculpa. De tal forma que ele pode lhe ofertar um desconto, mas esse desconto e essa diferenciação de formas de pagamento tem que estar claro e visível desde o momento que o consumidor adentra ao estabelecimento. O direito de informação é prioritário. Doutor Augusto, agora vamos a mais uma pergunta de uma cidadã. Boa tarde, sou Elianai, mãe do lar. Gostaria de saber, quando a gente vai ao supermercado, lá na prateleira está um valor e quando a gente vai pagar é outro preço. O que a gente faz? Como a gente procede? Doutor Augusto. Bem, a consumidora tem que ficar muito atento nos preços que estão nas gôndolas. O que vale é o menor preço. Não interessa o que está marcado na caixa ou no produto. Aquele que obtiver o menor preço é que ela deve exigir o cumprimento da oferta. Agora, doutor Augusto, na prática, como é que acontece assim? O senhor também é consumidor, o senhor deve ter se deparado com situações como essa, né? Os supermercados, as lojas estão equipadas para respeitar o Código de Defesa do Consumidor nesse quesito? É muito complicado? Temos tido diversos problemas nessa área. Os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON em especial no estado do Rio de Janeiro, têm feito muitas operações onde se constata diferenciação de preço, diferenciação de peso, daquilo que está efetivamente marcado na embalagem, daquilo que efetivamente está sendo entregue ao consumidor. Então, é necessário que haja uma fiscalização não só do poder público, mas também dos consumidores. Né? Aquele consumidor, principalmente a dona de casa, que está todo dia no supermercado fazendo a sua compra semanal, ela percebe essa diferenciação do preço que é pago na boca do caixa daquilo que é encontrado nas gôndolas. Então, ao identificar esse produto, ela tem que exigir o menor preço e tem que pedir, se possível, ao gerente, ao estabelecimento que faça adequação do seu sistema. Mas o correto, o dever real, não é do consumidor. Agora, num quadro mais radical, não houve acordo ali no supermercado, não querem respeitar o que a lei determina, essa pessoa pode ir, por exemplo, à delegacia de polícia? Pode. Ele pode ir à delegacia de polícia de defesa do consumidor, à delegacia do seu bairro, ela pode acionar o PROCON, estadual ou municipal, dependendo do município onde ela se encontre, e ela pode até mesmo reclamar junto à ouvidoria do Ministério Público.
Olha, o programa está muito interessante, muito útil. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Não saia daí, MP Cidadão, daqui a pouco. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, né? Hoje falando de direito do consumidor e as diversas relações envolvendo consumo, né? E agora nós vamos para uma pergunta do nosso internauta. A pergunta é: pedi uma emissão de segunda via do meu diploma de ensino superior na secretaria da universidade em que me formei e fui surpreendido com uma taxa no valor de R$ 70. Essa cobrança é considerada, do ponto de vista da lei, legal? Como é que a gente responde, doutor Augusto? Olha, Zé, o nosso internauta consumidor, ele tem que entender que o diploma é formado por 2 requisitos: uma declaração da universidade e um registro no órgão público. Todo esse custo do diploma e do registro está cobertado pela mensalidade que ele paga desde o início do curso. E por isso o MEC entende que não é possível você cobrar a mais pelo diploma. O diploma tem que ser um ato gratuito. Eventualmente, se houvesse um diploma em folha de ouro, um custo excepcional, poderia ser cobrado. No caso específico, ele não está falando do diploma, ele está falando de uma segunda via de um diploma. Ora, a segunda via já não está embutido numa relação consumerista, porque já se encerrou, ele já entregou a primeira via. Mas mesmo assim, ele falou em R$ 70. R$ 70 é um valor aparentemente abusivo para emissão de uma mera declaração, porque não há um segundo registro, o registro já foi feito, que é o custo maior. Então eu digo para ele que essa cobrança em si não é abusiva, mas o que pode ser abusivo é o valor cobrado da segunda via, porque não expressa o custo efetivo da universidade para emitir a declaração. Aliás, até para esclarecer também um outro ponto, doutor Augusto, as relações entre aluno e universidade são relações de consumo? São, Zé. As relações entre aluno e consumidor são relações de consumo. E estão acobertadas pelo Código de Defesa do Consumidor e protegido por toda a estrutura de mecanismo, o Ministério Público, o PROCON, a Comissão de Defesa do Consumidor e, lógico, o MEC e a Secretaria Estadual de Educação. Outra questão, consumação mínima e cover artístico, podem ser cobrados? São duas situações que o consumidor, às vezes, acha que é a mesma coisa, mas são situações distintas, né? A consumação mínima é vedada, né? Porque você cria a obrigação de consumir, você meio que força uma venda casada. O consumidor entra no estabelecimento planejando tomar uma água, uma cerveja e acaba sendo obrigado a consumir uma pizza, ou ao invés de tomar uma cerveja, ele acaba tomando 5, 6, né? E levando ao consumo de bebidas de forma desenfreada, muitas das vezes, estimulada exatamente pela consumação mínima. Esse estímulo a lei veda. A gente considera a consumação mínima uma espécie de venda casada, um estímulo à venda casada. A questão do couvert, diferente da consumação mínima, ele pode ocorrer, mas ele tem que ser avisado ao consumidor quando ele chega. Olha, existe aqui um show que está acontecendo, esse show tem um couvert de X. Então, diferente da consumação mínima que é proibida, a cobrança do couvert artístico, né, não é, mas tem que ser claramente informado ao consumidor da existência daquele couvert. Outra coisa muito comum que está acontecendo no Brasil inteiro, doutor Augusto, e nós estamos falando para o Brasil inteiro, né, é que a cobrança de taxa de serviço ou taxa do garçom, que sempre foi padrão em 10% do valor da conta, está ganhando patamares mais poupudos, né? Existe uma rede aqui no Rio de Janeiro, que também é uma rede que tem em vários outros locais do Brasil, que está cobrando 15% de taxa de serviço. É legal isso? Zé, na verdade, estamos falando da popularmente chamada gorjeta, né? A gorjeta é uma forma de agraciar a qualidade do serviço que você recebeu no atendimento.
Isso é um caráter subjetivo, é uma benéfica que o consumidor pode ou não voluntariamente dar. O estabelecimento pode sugerir valores, mas o consumidor pode dar 1%, pode até se recusar, independente se tenha sido bem ou não atendido. Por quê? Porque o custo do pagamento do funcionário e do atendimento já está embutido no preço do serviço que você está usufruindo ali. Em que pese a existência de, eventualmente, convenções coletivas de trabalho previstas na CLT, que faz com que a gorjeta seja um benefício do trabalhador, essas convenções só têm relação entre empresário e empregado. O consumidor não tem relação com o garçom, não tem relação com a copeira, com a cozinha. Normalmente a gorjeta é rateada por todos, né? Então, nesse ponto, eu posso dizer ao consumidor que ele não tem obrigação de pagar 10%, 15%, 20%. Mas se ele sentir que o serviço merece, por qualquer uso e costumes, hábitos, ele pode... A faculdade dele. Né? Mas, lembrando, sempre que tem que ser informado o valor, se caso o estabelecimento sugira, ao consumidor, né? Mas nunca obrigar. A gente está falando de várias questões. Vou colocar uma questão muito frequente também, doutor Augusto, é a taxa de abertura de crédito, que é cobrada em muitos contratos de financiamento, muitos contratos de compra de produtos em lojas. É legal essa taxa? Essa questão da taxa ainda gera muita controvérsia. O STJ, em recurso repetitivo, disse que até 2008 era admissível porque havia previsão pelo Conselho Monetário Nacional. De 2008 para cá não existe mais essa previsão da chamada TAC, Taxa de Abertura de Crédito. Mas o Conselho Monetário Nacional permite a cobrança de taxas como de cadastro. Se você já tem uma relação com aquele banco, ele já tem o seu cadastro. Então, não tem sentido ele te cobrar uma outra taxa de cadastro, que na verdade é uma forma dissimulada de cobrar o TAC. Né, que é a taxa de abertura de crédito. A diferença, segundo estabelecimentos, é que no TAC eu estou pesquisando a sua vida financeira, enquanto na taxa de abertura de cadastro eu estou fazendo o seu primeiro cadastro na empresa. Outra questão também, doutor Augusto, é o oferecimento reiterado que a gente encontra em lojas, né, de quando se compra um produto, se pagar um valor adicional para uma garantia estendida. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, na verdade não é uma garantia, porque a garantia são aquelas previstas em lei e essas são todas gratuitas. O que nós temos é um seguro embutido, um seguro que está sendo vendido e ele não pode ser vendido obrigatoriamente ao consumidor como embutido no preço, porque seria uma venda casada. Ele pode ser ofertado ao consumidor na hora da aquisição, mas ela, enquanto serviço a mais, não é obrigatório de ser contratado ou não pelo consumidor. E essa ideia que às vezes as empresas vendem de que isso é uma garantia, isso não é uma garantia, isso é um seguro. E como todo seguro, tem cláusulas e condições específicas para serem cumpridos. E o consumidor imagina que é os mesmos direitos que estão estabelecidos pelo CDC, e não são. As condições e as formas de execução são diferentes. Doutor Augusto, as relações de consumo são infinitas, né? Mas eu não posso deixar de falar de plano de saúde. Quais são os problemas mais comuns envolvendo essa relação de consumo? Zé, hoje o maior problema é o descredenciamento de médicos, clínicas e hospitais. A Agência Nacional de Saúde determina que o plano tem que substituir esses hospitais, essas clínicas, esses médicos, o mais rápido possível. E o consumidor tem que ser avisado com 30 dias de antecedência. E mesmo que o consumidor já esteja internado, o fato dele não ter mais a cobertura daquele hospital não determina a sua transferência para outra unidade. Enquanto ele precisar daquela unidade estando internado, a cobertura do todo o custo é do plano. O que acontece é que nessa briga entre o plano de saúde e o hospital, a partir do descredenciamento, o consumidor pode ser chamado a pagar com cheque calção, a dar coberturas para garantir o pagamento que deve ser feito pelo plano. Isso não pode ser feito, não pode ser cobrado do consumidor. O consumidor tem que se recusar e exigir do plano que faça a cobertura efetiva do seu contrato junto àquele estabelecimento. Esteja ele credenciado, que também é comum acontecer com alguns hospitais ou clínicas, esteja ele descredenciado. Nesse caso, estando eu na consulta, internado, em tratamento naquele hospital,
todo o atendimento até a efetiva liberação alta médica é de cobertura do plano de saúde, mesmo que o hospital já tenha sido descredenciado. Ok, olha, viralize o nosso programa, porque o doutor Augusto hoje ele abordou várias questões aqui, com certeza todos nós vamos nos deparar com várias questões como essa. Mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação do doutor Augusto Viana, ele que é promotor de justiça, titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Núcleo de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.